lado, cidadãos com direito à saúde, educação e altos salários. Do outro, trabalhadores que deixam casa e família para trás e enfrentam a selva e a polícia em busca de uma vida melhor. Esta é a realidade da fronteira entre Brasil e França, mais especificamente entre o Amapá e a Guiana Francesa. Nas últimas semanas, a situação se agravou. Policiais franceses e garimpeiros ilegais brasileiros entraram em conflito. É sobre isso que converso agora com o deputado Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá. Olá, deputado. Obrigado por sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. Deputado, eu abri o programa falando exatamente dessas diferenças socioeconômicas que existem na região da fronteira. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre como vive a população do Amapá dessa região. Aliás, para mim, Maristela, junto com a questão dos direitos humanos, essa é a questão assim, prioritária, a situação econômica em que vive o povo do Amapá e a Guiana Francesa, né? Lá na Guiana Francesa, os franceses transformaram a Guiana Francesa numa referência estratégica. Lançamento de satélites, etc. Lá no Amapá, nós somos apenas no Oiapoque, nós somos apenas uma referência geográfica. Lá o povo ainda vive desse comércio do ouro, 80% se estima do comércio local depende desse comércio do ouro, que todo mundo sabe, é um ouro clandestino, que é explorado do lado francês, mediante todas essas dificuldades que você já mencionou. O povo lá vive, algumas pessoas da pesca e desses transportes fluviais, que são chamados as catraias ou os canoeiros, né? E o comércio ainda é que prepondera, mas é dependente totalmente da economia do ouro. E eu tenho insistido muito, que é importante substituir esta economia do ouro por uma outra economia. E é isso que eu estou pregando para brasileiros e franceses. E como é que foi exatamente esse conflito que aconteceu recentemente, deputado? Lá tem uma região de pedras, que essa área, ela fecha o rio, é como se fosse uma barragem, próximo de Oiapoque, a 15 minutos de Catraia, que é esse barquinho de Oiapoque até lá. E a natureza, infelizmente, aplicou um golpe no Amapá, porque as pedras são todas francesas. O Amapá ficou só com um continente. Essas pedras que formam uma espécie de uma ilha e uma barragem, uma pequena cachoeira, toda francesa. Então, os brasileiros antes passavam por lá, hoje já não podem passar. E aí, a versão assim, oficial é de que os brasileiros traziam 600 gramas de ouro e foram presos por policiais franceses, né? Nessa região dessas pedras, chama Grand Roche. E aí, quando eles estavam sendo conduzidos para São Jorge, que é uma cidade que fica um pouco abaixo de Oiapoque, ao passar em frente à cidade de Oiapoque, os brasileiros que estavam ali se revoltaram e partiram em direção aos franceses, com mais ou menos 10 catraias, e uma das catraias, uma dessas canoas, chegou a subir na catraia dos franceses, dos policiais, e por pouco não acontece uma tragédia, que poderia ter um choque violento da catraia que subiu num policial, poderia ter havido tiros na direção das pessoas, os gendarmes, que são os policiais franceses, atiraram para a água e não houve naufrágio. Com o choque das embarcações, poderia ter havido naufrágio, e hoje a gente está falando aqui, nós poderíamos estar falando aqui de uma tragédia. Felizmente a tragédia não aconteceu, mas o conflito está posto. É a única fronteira do Brasil conflagrada hoje. Eu costumo dizer que é uma mini faixa de Gaza. Se os brasileiros avançarem, mesmo aqueles que não estão no comércio do ouro, que não são garimpeiros, avançarem da linha imaginária que divide o rio Oiapoque, ingressarem nas águas francesas e forem abordados, são presos se não tiverem visto. Então, nós estamos realmente numa área de conflito ali na fronteira do Amapá com a Guiana Francesa. Mas há exigência de visto para ingresso de brasileiro em território francês? Me parece que não. Sim, na França continental não, mas na Guiana Francesa sim, em razão exatamente desse problema dos garimpos. Estima-se que tem ali naquela região em torno de 30 mil garimpeiros clandestinos, a maioria não é do Amapá, mas nós herdamos o problema, nós administramos o problema. É isso que eu tenho dito, inclusive para as autoridades brasileiras e francesas, do Executivo e da diplomacia também. Que enquanto São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Amazonas, Espírito Santo, Ceará estão levando o dinheiro francês a partir de cooperações que são feitas entre esses estados e regiões francesas, nós estamos administrando os problemas. Porque não há qualquer investimento francês ali, no local, em Oiapoque. Então, por isso que nós estamos vivendo essa crise lá.
Deputado, e isso se agravou agora ou sempre houve uma situação estressante, vamos dizer assim, entre A as partes? partir de Sarkozy, né? A partir que o presidente Sarkozy tomou posse, ele adotou uma política rigorosa de repressão aos garimpos. Nós não temos como influenciar nesta decisão francesa. O que nós pedimos sempre aos franceses é que eles respeitem os direitos humanos. A França é a pátria-mãe dos direitos humanos, como tenho dito, e, portanto, chegam a nós, de vez em quando, denúncias de maus-tratos, e nós temos pedido veementemente à França que evite qualquer violação de direitos humanos, mesmo no caso de brasileiros irregulares que estão ali. Que eles devem proteger a natureza deles, eles devem proteger a riqueza do ouro deles. Isso nós não podemos, como eu disse, ter qualquer tipo de influência nesse contexto. Mas nós não podemos admitir que os direitos humanos sejam violados.